Começando mais uma videoaula de questões de informática da banca IBFC para o concurso da PM da Paraíba e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Primeira questão. Órgão embasa prova engenheiro. Cada computador na internet possui um IP, Internet Protocol ou protocolo de internet único, que é o meio em que as máquinas usam para se comunicarem na internet. A versão mais comum do IP é sua versão 4, denominado IPv4. Assinale a alternativa que apresenta o IPv4 corretamente. Essa questão falamos sobre endereço IP. E dentro do edital da PM da Paraíba, temos o conceito de intranet e internet. E o meio de comunicação entre os hosts é pelo endereço IP. Então, o endereço IP, em sua versão 4, o que devemos entender? Que o endereço IP ele é formado em octetos e separado por 4 pontos. Então, para entendermos a resolução do endereço IPv4, temos que saber o seguinte, que ele é separado, ele é o endereço IP versão 4, separado por pontos, que o número máximo dele é de 0 a 255, o segundo quesito, e que ele irá apresentar o endereço IP de forma completa. Como vou dizer o seguinte, vamos pegar a letra A. Temos 208.80.152.130. A letra B, 208.80.152.130.98. C, 208.80 e a D, 208.80.152. Então vamos fazer a análise do endereço IP. A primeira coisa, vou dar uma dica para resolver esse tipo de questão. O endereço IP ele não pode passar de 255, o número 255, porque ele é de 0 a 255 com 256 endereços. Que o primeiro endereço é o endereço de rede e o último endereço é o endereço de broadcast. Então vamos fazer o seguinte, primeira análise. Todos, letra A, letra B, letra C, letra D, nenhum dos 4 passam de 255. Então o primeiro octeto está ok. O segundo quesito, que é uma dica, todos são separados por ponto. Então temos ponto, 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 ponto. Então todas as respostas no primeiro momento são válidas. O endereço IP, na versão 4, ele é separado por 3 pontos. Então vamos fazer a análise de quantos pontos cada opção tem. Eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Pode ser essa questão. Eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Essa não é. Então já eliminamos a letra B. Primeiro quesito, ele é até 255. Segundo, separado por pontos. E tem 4 octetos. Então tem 4 endereços que tem primeiro, segundo, terceiro, 4 octetos, os quais podem chegar até a 255. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não é uma classe de endereço IP versão 4. Aqui eu tenho 1, 2. Também não é uma classe de endereço IP versão 4. E aqui eu tenho 1, 2 e 3. Tenho 2 pontos, aqui eu tenho 1 ponto, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos. Então a resposta correta é a letra A. Essa é uma análise fácil para ser efetuada, porque quando temos o endereço IP, ele possui até 255 endereços e tem 3 separados por 3 pontos, conseguimos resolver a questão. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra A. Prova engenheiro. Banca IBFC, embasa. Na mesma palavra, foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos Microsoft Office e BR Office para edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta os efeitos de fontes que foram aplicados de cima para baixo. Então aqui temos escrito girafa, girafa e girafa. Como eu passei em algumas outras videoaulas, quando temos a letra com um risco no meio, chama taxado. Então vamos fazer a análise. Pode ser a letra B ou pode ser a letra C. Beleza, já eliminamos 2 questões, porque precisamos de tempo para resolver.
A segundo quesito, o primeiro está escrito girafa com a letra A, F, A na parte de cima e o outro girafa com um risco embaixo. Quando temos esse AFA acima da palavra, chamamos de sobrescrito. Então, quando temos as letras AFA sobrescrito e quando temos girafa com uma traça embaixo, chamamos de sublinhado. Então, a resposta correta é a letra taxado, sobrescrito e sublinhado, letra B. E para lembrarmos, porque fica uma dificuldade para entendermos qual a diferença de sobrescrito e subscrito. Lembra de subscrito, que são as letras na parte de baixo, e tente sempre lembrar de subsolo. Aí você vai sempre lembrar que quando tem uma palavra em subscrito, é a letra na parte de baixo. E sobrescrito são as letras na parte superior. Resposta correta, letra B. Banco BFC, órgão em base, assistente de laboratório. Quanto aos conceitos básicos sobre internet e intranet, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. O browser é somente utilizado na internet e não é cabível de ser utilizado numa intranet. Temos que entender o seguinte, conceitos. Primeira coisa, temos que lembrar browser, navegador, pode vir Google Chrome, pode vir Internet Explorer, pode vir Mozilla Firefox. Então, o browser ou navegador diz que ele é somente utilizado na internet, somente. E não é cabível ser utilizado numa intranet. Essa questão, essa primeira opção é falsa. Então, vamos fazer a primeira análise falsa. Se temos a primeira falsa, pode ser a letra C ou pode ser a letra D. E agora, a segunda opção, é possível que uma intranet de uma corporação esteja conectada na internet. Correto. Então, a resposta primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Resposta correta, letra C. Por que é possível que uma intranet de uma corporação esteja conectada na internet? Por exemplo, caso desejamos disponibilizar algum recurso da corporação, por exemplo, a consulta do contra-cheque, a consulta dos horários, da escala. Então, isso é uma informação restrita da corporação, por exemplo, a escala de horários da polícia. Então, para acessarmos essa informação restrita da intranet na internet, ela está conectada na internet. Então, resposta correta, letra C. Polícia científica, auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia. Na geração de um material escrito, de uma perícia técnica, de mais de 100 folhas, pretende-se imprimir, de uma vez, as páginas 55 e 57. Para tanto, devem ser escritos na janela de configuração de impressão, antes de imprimir, especificamente, os seguintes caracteres no intervalo de página. Primeira coisa que devemos analisar quando desejamos imprimir, temos que também ambientar com as teclas de atalho. Então, quando desejamos imprimir Word, no Excel, dentro do navegador, utilizamos as teclas de controle, que são o Ctrl P. A partir disso, iremos cair em várias opções, as quais desejamos configurar, tamanho da folha, o intervalo. Então, nessa questão, como que devemos configurar o intervalo para imprimirmos de uma vez as páginas 55 e 57? Quando queremos imprimir somente essas páginas e não o intervalo, utilizamos a vírgula. A resposta correta é a letra A. Caso desejamos imprimir a página 55, 56 e 57, utilizamos o traço. Então, nesse contexto, a questão correta é a letra A. Nessa impressão, irá imprimir apenas as páginas 55 e 57. Resposta correta, A. Polícia científica. O principal aplicativo para edição e criação de audiovisuais da Microsoft é o PowerPoint. O conjunto de aplicativos gratuitos que é compatível com os formatos da Microsoft Office é o LibreOffice, muito utilizados em repartições públicas. O aplicativo do LibreOffice que é compatível com o PowerPoint temos que entender que o LibreOffice é uma suíte de aplicativos
as quais que é compatível com o Microsoft Office. Então, ele quer saber, eu devo abordar essas questões também do LibreOffice, mesmo não sendo especificada, porque ele diz questões que, quais são os aplicativos parecidos. Então, temos que entender o seguinte, qual aplicativo que é compatível com PowerPoint? Então, aqui temos letra A, Impress, B, Pictory, C, Chart, D, Design, E, Graph. O aplicativo compatível com o PowerPoint é a letra A, é o Impress, que conseguimos fazer os slides, os polígrafos. Então conseguimos desenvolver uma apresentação. Então o Impress é o aplicativo compatível do LibreOffice. Prova técnica e regulação. Se desejarmos no MS Excel 2007 selecionar especificamente as células B3, B4, B5, C3, C4, C5 e representar esse intervalo em um comando, teremos de digitar. Essa questão eles já contaram o que eles querem. Eles querem o intervalo. Então, quando desejamos selecionar apenas uma célula, eu quero selecionar B3 e B4 e B5, eu coloco somente essas três. Eu quero, ou se não, B3 e C4, eu coloco B3, ponto e vírgula, C4. Mas, nesse caso, ele quer o intervalo, então colocamos os dois pontos. Então, dois pontos C3, B3, 2 ponto C5. B3, 2 ponto C5. Resposta correta, letra D. Com isso, selecionamos o intervalo, ele irá especificar todas as células B3, B4, B5, C3, C4, C5. B3, 2 pontos. C5 seleciona todo o intervalo presente nesse contexto. Resposta correta D. Órgão EBSER, técnica informática. Quanto aos conceitos básicos de internet e intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou F falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Toda intranet é aberta a clientes a fornecedores. Essa questão, ele diz toda. Então, pensa de forma geral. Se temos uma intranet, ela é toda aberta a clientes fornecedores? Claro que não. Por exemplo, temos informações confidenciais dentro da empresa ou dentro de algum órgão que ela não pode ser aberta a fornecedores e também não pode ser aberta a clientes. Então, a primeira é falsa. Então, nas análises, vamos fazendo as análises. Se a primeira é falsa, então a resposta correta pode ser a letra D ou pode ser a letra E. Mas vamos para as próximas opções. Uma intranet jamais poderá estar conectada na internet. Como eu disse numa questão anterior, se temos alguma informação que desejamos disponibilizar para as pessoas, por exemplo, a escala de horário, temos que utilizar a internet. Então, a informação da intranet pode estar conectada na internet. Então, diz que uma intranet jamais poderá estar conectada em uma internet. Também é falso. Então, temos a falsa primeira, falsa segunda. Beleza? Vamos para a terceira opção. A intranet utiliza o protocolo SMTP para os serviços de e-mail. Essa aqui é verdadeira. A resposta correta é a letra D. Porque a intranet, tanto a intranet quanto a internet, utiliza o protocolo SMTP para o serviço de e-mail. Na verdade, é o protocolo para o envio de e-mails. Então, na camada de aplicação, temos o protocolo SMTP para o envio de e-mails. Então, essa questão poderia vir: a internet utiliza o protocolo de SMTP para o serviço de e-mail ou a intranet utiliza o protocolo para o serviço de e-mail. A resposta correta é a letra D. Falso, falso e verdadeiro. Órgão EBSER, técnica informática. Enquanto os aplicativos da Microsoft Office possuem nomes como Access, Excel e PowerPoint, respectivamente, temos os LibreOffice os seguintes nomes correspondentes. Então, vamos fazer a análise. Primeiro aplicativo, Access. O aplicativo do Access compatível no LibreOffice, ele chama Base.
Então, vamos eliminar a A e a B. Então, pode ser AC, AD ou AE. Beleza. Agora, o Excel, ele tem um aplicativo similar no LibreOffice que chama Calc. Então, vamos lá. A C tem Calc, a D tem Math e a E tem Calc. Então, pode ser ou a letra C ou pode ser a letra E. E depois, o PowerPoint. O aplicativo correspondente no LibreOffice no PowerPoint, ele chama Impress. Então, resposta correta é Base, Calc e Impress. Resposta correta, letra C, porque na letra Math ele não é o aplicativo do Excel e o Draw também não é o PowerPoint, o aplicativo correspondente do LibreOffice. Banca IBFC Observe. No Google Chrome, ao clicar no ícone que tem 3 pontos na vertical, um ícone em cima do outro, que fica no canto direito superior, irá apresentar diretamente na tela o acionamento da impressora para imprimir a página que estiver aberta. Sabemos que para imprimirmos utilizamos a tecla de controle Ctrl+P. O histórico dos sites navegados anteriormente, utilizamos a tecla de controle Ctrl+H. A última versão instalada do Google Chrome, não fica nesse contexto. O menu para personalizar e controlar o Google Chrome, vamos pular essa. Irá abrir a página que estiver configurada como inicial, também não é. Isso aí é como se abríssemos uma nova aba. Então, esses 3 pontos, eles ficam no canto superior direito dessa forma. Ele fica 1, 2, 3 pontos no canto direito do navegador, na parte superior. A resposta correta é o menu para personalizar e controlar o Google Chrome. Lá temos a parte de configuração e também tem algumas partes de alteração do Google Chrome. Mas nesse contexto, a resposta correta é a letra D, que é o menu para personalizar e controlar o Google Chrome. Pessoal, eu agradeço a aula aí, eu sei que faltam alguns dias para a prova e tentarei postar mais videoaulas focadas nesse concurso para a futura aprovação de todos. Obrigado e curtam a página.